Bom dia. Obrigado pela presença de todos aqui, professora Cristiane, professor Alexandre, alunos do nosso programa, PPG-ENEB aqui do campus Urutaí, né? É um prazer tê-lo aqui, professor Alexandre. Eu conheci o professor Alexandre num evento online que aconteceu esse semestre. Eu assisti uma palestra dele e aí acabei mandando um e-mail para ele e a gente começou a trocar figurinhas, né? A gente tem se falado bastante. E está sendo um prazer tê-lo aqui na nossa disciplina que eu divido com a professora Cristiane Maria, né? Disciplina de Educação, Diversidade e Cidadania, né? No nosso programa de ensino para educação básica. O professor Alexandre é doutor em Ciências da Literatura pela UFRJ, professor de Língua Portuguesa e Literatura do IFBA. Desde 2014 é professor permanente no programa de pós-graduações em Relações Étnicas e Contemporaneidade, PPG, GREC, UESB, GQE. Em 2018, iniciou atividades como professor permanente no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnicas, PPG-GER, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Desenvolve e orienta estudos na área de gênero, estudos queer, culto aos orixás, epistemologias dissidentes, estuda especialmente Michel Foucault, Jacques Derrida, Catherine Walsh e Judith Butler. Clifford Geertz e esse aqui eu não, não sei falar. Yomi Braha. Em 2019, concluiu o pós-doutorado oferecido pelo mestrado profissional em História Profissional da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Desenvolveu a pesquisa intitulada Axé, Filosofia e Epistemologia Exuriana em textos de Ifá, sob a supervisão do professor Dr. Emanuel Luiz Roque Soares. É isso, desculpa aqui na hora de falar algumas palavrinhas. A fala é toda sua, professor. O professor vai falar sobre diferença, né? Esse foi o tema que a gente conversou aqui. Bacana. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço a oportunidade, agradeço a professora Cristiane também, a todos e todas, todes presentes aqui hoje. Quero deixar meu abraço forte para vocês nesse momento de pandemia e de pandemônios. Espero que a gente possa, enfim, ter um momento e desfrutar de um encontro bacana hoje. Eu preparei um texto para discutir com vocês, para ler e, na sequência, em sobrando um tempo, a gente conversar sobre esse material. Enfim, é essa a minha ideia. Esse texto que eu trago para vocês, ele, depois que eu tive a conversa com o professor Ricardo, ele foi sendo afetado, né, as ideias foram sendo afetadas por outras ideias que iam ocorrendo, e recentemente eu recebi de uma amiga umas correntes conservadoras e resolvi deslocar um pouco a minha fala, a minha discussão, para o que eu estou chamando de identidade conservadora. Então, dentro dessa discussão de estudos da diferença, o que eu pretendo fazer hoje é a gente pensar exatamente essa filosofia da diferença. Deixa eu ver como é que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu imagino que vocês estão vendo a tela aí do PowerPoint, perfeito? Sim, estamos. Eu intitulei a minha fala hoje de Problema da Identidade Conservadora sob o rastro da desconstrução. Está aí meu nome, o e-mail. Quero aproveitar para dizer que eu estou editando a revista Batirá, é uma revista da Universidade do Estado da Bahia. Está aí o link da revista. E a gente acolhe textos de mestrandos, doutorandos, doutores, enfim, doutoras. E gostaríamos também de contar com a colaboração de vocês. Estamos com 3 chamadas abertas, agora de 2020.2 até o final de 2021.
A gente tem 3 chamadas abertas, vale a pena visitar a página. Pois bem, eu passo, então, a ler o texto para vocês e tentar produzir essa discussão que eu estou chamando de problemas da identidade conservadora. Problemas da identidade conservadora sob o rastro da desconstrução. Eu trago uma epígrafe de Jacques Derrida. A epígrafe é a seguinte: todos os gestos são aqui necessariamente equívocos. O trabalho que ora lhes apresento tem dívidas com o pensamento da desconstrução. Está ancorado em Jacques Derrida, filósofo franco-argelino, que abordou em seus estudos questões caras, como o logocentrismo, qual seja, o privilégio do discurso falado sobre o escrito, o fonocentrismo, a saber, o centramento na foné, ou seja, ao ouvir-se falar, a própria voz seria tomada como índice da unidade discursiva, sendo em si um discurso com uma única voz, e o falocentrismo, baseado no falos, o poder da presença, a virilidade como centro de uma presença presente, de uma metafísica da presença, de uma origem simples e não contraditória, cujo centro seria fixo, permanentemente remissível em sua articulação. Ao problematizar esses termos, Jacques Derrida denuncia equívocos construídos pela metafísica ocidental. Em entrevista cedida a Henri Ronce, Julia Kristeva, Jean-Louis Rodebin e Guy Scarpetta, os quais Derrida chama de interlocutores, o filósofo denomina seu trabalho de posições, palavra cuja polissemia se marca pela letra S, marca disseminante. A disseminação é o devir sem fim, a substituição da substituição, um jogo que representa mais do que apresenta, que não tem em si nenhuma verdade a ser desvelada. Nesse jogo, não há sujeito, não há referência privilegiada, não há origem absoluta, não há centro. Trata-se da possibilidade de o signo produzir um número infinito de efeitos semânticos, sem, contudo, se deixar reduzir a um presente transcendental, de origem simples, o que fortalece o descentramento. Bem, quando recebi o convite do querido amigo Ricardo Diógenes, componente ministrado por ele e pela professora Cristiane Maria Ribeiro, qual seja, Educação, Diversidade e Cidadania, dentro do escopo do mestrado profissional em ensino para a educação básica do Instituto Federal Goiano, pensei em conversar sobre um tema amplo, estudos da diferença. Para além da pedante proposição, minha ideia, que não é tão minha assim, não foi a de passar os estudos da diferença em revista, apontando encontros e desencontros, limites e desafios. Também não pretendia equacionar o pensamento da diferença desde Martin Heidegger, passando por Gilles Deleuze, Jacques Derrida e Judith Butler. O que fazer, então? Meu convite para vocês será o de pensarmos a categoria identidade, circunscrita numa filosofia úmida e mestiça da diferença, muito mais interessado que estou, e penso estamos, em produzir um dispositivo de identificações não essencialista, cujo propósito é político, isto é, identidade aqui significa o fortalecimento de direitos e ampliação da democracia, muito menos do que edificar um aporte ontológico sustentado pela mesmidade fundante e conservadora. Minha leitura da categoria identidade será, portanto, desconstrutivista e diferencial. Interessam-me os modos de representação da alteridade. Por um lado, discurso reconhecidamente marcado pela perda, pela angústia, pelo luto e pela melancolia. Por outro lado, um discurso paradoxal porque produz um outro, inteiramente conhecível, fixo e visível. Não irei responder a uma pergunta topológica, qual seja, qual o lugar da identidade na contemporaneidade, porque creio que já está posta a identidade fissurada, cindida
incapaz de dar segurança total a si mesma, tanto quanto não me ocuparei de uma economia semiótica da identidade, buscando apontar que signos produzem sentido para a identidade. Mas tentarei marcar em certo discurso reacionário um desprezo pela hermenêutica, uma agonia contra a oscilação dos sentidos, o que lhes faz, neuroticamente, buscar fechar o sentido por meio de discursos estereotipados, narrados compulsivamente, repetidas vezes, cuja tendência cognitiva negativa vai do irresponsável rebaixamento dos discursos à morte das pessoas. Minha tese, e quando digo minha, deve-se ler supostamente minha, porque nasce endividada a uma herança, a um conjunto de leituras e escrituras. É assombrada por legiões de fantasmas, os quais nem concebo e nem cabe aqui tentar identificar. São pessoas, livros, pensamentos, filmes, músicas, tradições, nomes, gritos de guerra, roupagens, sonhos e contrações que formam a minha palavra. Essa que já não é uma palavra, essa que já não se pega mais, que é sempre mais de uma, que escorrega num cipoal de palavras dentro de uma palavra, à moda de uma injunção desajuntada. Estendendo o fio, a herança de qualquer tese, de qualquer pensamento e palavra, rasura todo o meu eu possível e aponta para uma necessária, tremenda e agressiva desapropriação. Toca-me apontar que toda tese é sempre fendida, dividida, contraditória, sempre se deslocando, porque prenhe de conceitos, categorias, taxonomias, não fazem nunca um consigo mesmo. Sua estrutura, tal qual um arquivo, é espectral. A espectralidade de toda tese atemoriza o capitalismo e o liberalismo global, que evocam sempre o meu, a minha propriedade, a minha mulher. Essa expropriação se coaduna com a desapropriação de si, do eu, do sujeito, e concebe que o eu se constitua não a partir de um fundamento, mas de uma impropriedade, de uma inexatidão, qual seja, a de se construir a partir da relação com os outros, despossuindo-se, desmanchando-se. Em outros termos, toda a identidade, toda a tese, todo eu, todo todo, só se constitui atravessado por forças, circunstâncias, contingências, rearranjos, choques contínuos, reservando sempre um delicado problema de tradução. Sim, de tradução, porque a todo sentido sempre se perguntará: que será que se quis dizer? Ou, pelo menos, no momento, o que é que se é dado a escutar? O que se permite compreender à porta de todo o futuro, que é sempre outro, em que o tempo não é homogêneo? Minha tese para pensar a identidade, dentro da chave dos estudos da diferença, detidamente atravessada pela desconstrução derridiana, é a de que a identidade só é interessante se for extrema, se estremecer, preservando o tremor do deserto no deserto, ali onde as incertezas se produzem e nos convidam a decidir se espalhar na angústia úmida do nada e para o nada, e daí transbordar, colaborando para a anulação de toda a diferença ontológica, fazendo ruir toda a possibilidade de privilégios. Digo, a identidade só será interessante se for úmida, erótica, mestiça, indevir, indiferrância. A estas ideias, outras devem ser enxertadas, a exemplo de que nossas noções de eu e outro estão intimamente atreladas à cena da colonialidade e modernidade. São atravessadas por uma gramática reacionária da raça e do gênero, que mantém intacto o racismo, o genocídio e o patriarcado brasileiros. O discurso colonial fundamenta uma identidade para o colonizado, qual seja a do degenerado, um sujeito que deve ser objeto de vigilância, enumeração. Exige-se que seja catalogado.
e sobre ele se produz uma taxonomia, resultado de paranoia, frustração, luto mal resolvido, fantasia, recalque, voyeurismo, fetiche. Bem, eu passo agora a dividir com vocês essa perspectiva que eu estou chamando de identidade conservadora. Um segundo. Pronto, está projetando para vocês essa chave? Sim. Perfeito. A identidade conservadora está afinada a 4 círculos: família, propriedade, pátria, sendo Deus o círculo maior. Ela teria a arma como o bastão da chave e a cruz e a bandeira como valores morais e éticos cristãos da sociedade. Essa imagem eu recebi a partir de um Twitter de uma organização que se diz conservadora. Frequentemente, se vocês olharem para ela, né, ela tem esses 4 círculos, 3 menores e o maior. O símbolo lembra uma arma, ao mesmo tempo que lembra uma chave, e uma cruz ali. Frequentemente, a identidade conservadora se queixa de ter sua liberdade ameaçada por quem teria interesses alheios aos republicanos e logo conclama o sujeito de bem, evidentemente conservador e belicoso, à luta, pois, ora, um povo armado jamais será escravizado. Essa frase, povo armado jamais será escravizado, também me chegou por meio de uma dessas correntes no Twitter, enfim. E aí eu quero projetar para vocês agora, só um segundo, eu vou projetar para vocês agora um dos vídeos que está presente nessa ideia de um povo armado jamais será escravizado. Vamos ver se eu aprendi a fazer como o colega me ensinou. Está aparecendo para vocês a imagem do vídeo? Está. Sim? Beleza. Então aqui a gente tem a imagem, uma casa imensa, um casal brancos, ela com uma arma, ele também, e aqui você tem os manifestantes. Essa é uma imagem recente de acontecimentos nos Estados Unidos. Então, para eles, é desse modo que eles entendem que o sujeito de bem deve agir. Bem, interrompi a apresentação, perfeito? Eu volto ao texto. A identidade conservadora se aproxima do que Edward Said denominou de realismo radical, qual seja, seu tempo é atemporal, seu discurso é reativo, reiterativo, age por meio da repetição e da força. Aqui não há independência à cadeia de significantes, senão um essencialismo sincrônico. Tempo e discurso se imantam, por meio do que o conhecimento das cenas de construção dos pares opositivos, bem, mal, certo, errado, Deus, diabo, família, o que não é considerado família, é bloqueado. Tudo parece cair do céu, tanto quanto Jesus resolve aparecer no pé de goiabeira. A identidade conservadora deixa ler uma economia de significantes e significados sempre estáveis. Ela teme forças diacrônicas de se contar a história e as narrativas em performance. Não lida bem com os signos da instabilidade, porque sua suposta plenitude de imagem tipada vê-se sempre atacada, assombrada pela falta.
Ocorre que há um triplo drama, ao menos, na construção da identidade conservadora. Há um drama como um teatro, uma cena, uma construção com holofotes, sistemas integradores e integrados de comunicação, discursos diversos, tempo, história, cultura, disputas pelo poder. Assoma-se um outro drama, qual seja, uma fatalidade, uma dor, um melodrama, um sofrimento, porque toda identidade acena para o desejo impossível de uma origem pura e homogênea. Sucede-se o drama que delimita os discursos e exerce papel coercitivo nas cenas de subjetivação, ou seja, interpela as pessoas a ações. Ao delimitar os discursos, a cena da imagem emana estereótipos, ambivalentes e complexos de projeção e introjeção de estratégias metafóricas e metonímicas, repletas de culpa e agressividade, de encobrimento e ruptura, com vistas a construir posições e oposições, alegrias e ódios, situação e detrator. Sustenta a identidade conservadora mitos como a senhora Damares Alves, à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Certa feita, usou a ministra uma metáfora contra a ideologia de gênero, qual seja, menino veste azul e menina veste rosa. Ou a ministra não sabe o que é metáfora, e eu estou dizendo isso porque depois que ela fez essa fala, ela disse que, na verdade, o que ela queria fazer era uma metáfora. Não era que literalmente meninos vestiriam azul e meninas vestiriam rosa, porque houve um questionamento muito grande na internet, diversos movimentos questionando. Ela disse que foi uma metáfora. E aí eu digo o seguinte, ou a ministra não sabe o que é metáfora, ou terei de acolher sua assertiva como uma metáfora desgastada de sua própria e egocêntrica mesmidade, uma condição ordinária, natural e autoritária, uma violência que arroga para si o direito de produzir e ordenar toda a diferença. A ministra é pastora evangélica e mestra em ensino bíblico, não em educação ou direito constitucional e da família, títulos que ela não obteve e, portanto, foi elevada a desmentir. Há vídeos dela dizendo que ela era mestra em educação, direito institucional e tal. E aí, questionamentos foram levados a cabo novamente, e ela disse, não é bem isso, eu sou mestre em ensino bíblico, e quem dá esse mestrado são as pessoas que vão à igreja. Bom, logo após assumir cargo ministerial, pediu a atenção de todos presentes e disse, é uma nova era no Brasil, fecha aspas. Em coro entusiasmado, os presentes anunciaram junto com a ministra, abre aspas, menino veste azul e menina veste rosa, fecha aspas. Por um lado, é preciso pôr em relevo a fixação da identidade conservadora com as questões que envolvem gênero, sexualidade, corpo, pois vem sistematicamente ofendendo o direito à autodeterminação e a dignidade das corpas desviantes da cis-heteronormatividade. Frequentemente, em nome de uma dada tradição, golpeiam liberdades individuais, paradoxalmente constrangendo os ditames do liberalismo por eles mesmos escudados. O enunciado menino veste azul e menina veste rosa proíbe a homossexualidade, à medida que performatiza a heterossexualidade. Manietada por meio de imposições binárias, interdições, terrorismos e ameaças, a heterossexualidade toma a homossexualidade como um dos seus objetos de renúncia. Ora, para se construir como heterossexual, seria preciso se desfazer do ser homossexual. A perda desse apego me permite indagar. Se um homem se torna heterossexual por repudiar a homossexualidade, onde esse repúdio poderia existir, senão na identificação que sua vida heterossexual busca negar? O que eu estou dizendo é que há diversas formas da identidade ser construída.
a ideia, por exemplo, do reconhecimento, da despossessão, do contato com o outro. E uma outra possibilidade de pensar a construção identitária é a nossa relação com as perdas. Há uma série de coisas que nós perdemos ao construir a nossa identidade. Vamos despossuindo essas coisas. Quando esse despossuir não é bem feito, digamos assim, não é bem resolvido, ele pode se transformar em dor, angústia, recalque, síndromes, traumas, os diversos problemas que nos acometem. Então, o que eu estou dizendo é, se para construir a heterossexualidade é preciso se livrar de tudo que for feminino, de tudo que for homossexual, ao mesmo tempo em que eu me livro, porque há uma relação de desejo e de repulsa, de constituição do objeto, e que ao perder aquilo também faz parte de mim. Como é que eu lido com isso que eu perdi, mas que não está bem resolvido? A dor do luto renegado produz identidade. O que eu estou dizendo esse sujeito heterossexual, para ele, é dito que ele não pode chorar a perda do objeto renegado. Ele não pode fazer o luto dessa homossexualidade perdida. Logo, a dor do luto renegado produz identidade. Rasura a identidade heterossexual, uma vez que ela se baseia na recusa de reconhecer um apego e, por conseguinte, na recusa de prantear. Eu estou citando a Judith Butler. Prantear é a recusa de fazer o luto, de chorar, de ter pranto. Essa dor não lastimada, esse luto mal resolvido, produz cicatrizes na alma e deve doer por demais. Além do que, sem performatizar o luto, há como se sair de um estágio infantil. A impressão que me dá é que essa identidade mal resolvida, ela acaba também por produzir por nos levar novamente ao estágio infantil. Se com Lacan a gente aprende que a produção da identidade humana, o caminho para o que a gente chama de maioridade, é tentar constantemente se desvencilhar da nossa infância, parece que esses sujeitos que não conseguem prantear a dor, que não conseguem resolver o luto da formação da sua identidade, voltam constantemente para um estágio infantil. E aí eu volto para a apresentação aqui para mostrar o seguinte para vocês. Bom, essa era a chave que nós tínhamos visto, e aqui é uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro, é um tweet dele para o Glenn Greenwald. Isso foi em 2017, o presidente estava caminhando para tentar a presidência, enfim. Eu vou prosseguir o texto e deixo vocês um pouquinho com essa imagem. Ora, eu perguntava se, além do que, sem performatizar o luto, há como se sair de um estágio infantil? Ora, para rebater críticas do jornalista estadunidense Glenn Greenwald, qual seja, Bolsonaro é um cretino fascista por razões que não têm nada a ver com os elogios de Maia. Isso reflete mal em aquela época, deputado e candidato presidencial, escreveu: "Você queima a rosca? Eu não ligo. Seja feliz. Abraços para você." Bem, deixa eu voltar aqui. A dor sexual recalcada, e como já apontada por Michel Foucault, sempre falaremos de sexualidade ao tratar de identidade. A angústia reverberada na menoridade denuncia uma forma de convicção identitária múltipla e contraditória, porque se baseia no domínio e no prazer, na ansiedade e na defesa, no ataque e no abraços para você. A dor recalcada se fundamenta no estereótipo e na trapaça política. Queima a rosca. Em face da piada corrente,
simplifica-se qualquer possibilidade de se representar o outro em sua possível inteireza, qual seja, em devir. O sistema de sentidos é interrompido e se categoriza o outro por meio da pergunta retórica: você queima a rosca? A resposta é elíptica: sim, eu não ligo. Ao se suspender o jogo das diferenças, se cria um problema, o de uma representação em acepções de relações de ódio de gênero. O estereótipo impede a circulação do discurso que realmente importa. Estava tratando do que mesmo o jornalista Glenn Greenwald em sua crítica? O estereótipo trava o discurso e passamos a ver Greenwald não como um redator a fazer uma crítica e uma denúncia grave, mas como um anormal, um degenerado, um queima-rosca. Glenn se transforma no outro do poder fetichista, circulando dentro do discurso da modernidade e colonialidade, numa forma precária da diferença. Como o discurso bolsonarista construiu uma identidade fixa? Por meio de um ato de negação agressivo e fixação de papéis, retrocedendo ao narcisismo infantil de seu imaginário e à sua identificação de um ego ideal branco, heterossexual, judaico-cristão e supostamente inteiro e não marcado pelo outro. Lembro-lhes que estamos a tratar de dores recalcadas durante o processo de constituição da heterossexualidade, as quais retornam sob vestes diversas, sejam sob a capa de piadas homofóbicas, xistes sexistas e fixação no sexo anal gay, sejam sobre a expressão vil da morte. Em 2019, foram 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres. Trata-se de 1 a cada 7 horas em média. Nesse mesmo ano, ocorreram 329 mortes de pessoas LGBT, 1 a cada 26 horas em média. Feminicídio e homofobia são a outra face da moeda. Rosa para meninas e azul para meninos, desde que não queimem a rosca. Também gostaria de problematizar, ainda que brevemente, a relação entre a identidade conservadora e a sua crise com a educação formal, o que beira a irresponsabilidade cognitiva e a suspeita de crimes de várias ordens. No Brasil, para além de encontros com Jesus na goiabeira, germinam-se sementes como as da terra plana, do movimento antivacina e da negação do aquecimento global. Trata-se de fulcral desprezo pelo saber científico que, em vida, não se surpreendam, cloroquina a pacientes com Covid-19, mesmo após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, determinar a suspensão de testes com essa droga, haja vista estudos que demonstram aumento no risco de morte de pacientes. Não se espantem de todo ainda, pois, se a ministra Damares precisou da intercessão divina para defender seu mestrado, o que dizer de ministro da Educação que não obteve título de doutor e está sendo acusado de plágio em trabalho de conclusão de mestrado? Bem, se acolho a ideia de que identidades são representações, construções da realidade, uma idealização arbitrária, diferencial e sistêmica de signos sociais e culturais, como não perceber que o pensamento conservador é ultrapassado? Não apenas isso, guarda em si algo de brega, cafona e mofado, gesta fascismos, segregação, os horrores do fundamentalismo e o pouco respeito ao ensino público e a estudos sérios e de qualidade. Sua identidade ignorante abrange o não saber e o não querer saber, o que lhes faculta deturpar a realidade para encobrir mecanismos de exclusão. De sua ignorância nasce o revanchismo, signo do recalque contra as universidades, as escolas, as professoras e os professores. A gente aprende, pelo menos desde Freud, que o recalque tem a ver com
problemas, questões que a gente não quer trazer à tona, recalcamos no nosso inconsciente para poder lidar com essas dores. Mas ao produzir o recalque, nós também produzimos um mal-estar, uma dor, e essa dor retorna de diversas formas. Pode retornar, inclusive, a partir dessa capa e desse interesse constante de se preocupar com o corpo do outro, ou do revanchismo com as universidades, como eu coloquei agora há pouco. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, tem destacado que as universidades são alvo constante de retórica agressiva, a qual detrata e ofende essas instituições perante a opinião pública, estigmatizando-as, inclusive como organizações criminosas. Espero que concordemos, o lugar social do sujeito e as relações de poder que o definem determinam, em grande parte, a forma como se compreende sua identidade. Por outro lado, a identidade é produto das representações sociais, que determinam os lugares que as pessoas devem ocupar na sociedade. A identidade conservadora se opõe francamente a novos arranjos. Daí, suas narrativas buscarem centrar o sujeito. Mas por que seu apego desesperado à tradição? Porque assim seguem mantendo seus privilégios e determinando certos lugares para os outros como objetos enclausurados em identidades rebaixadas, desprovidas de segurança ontológica, prontos a toda ordem de abjeção, de exclusão, de violência. Urge, então, na contramão da tradição, evocar a possibilidade do diferimento, do adiamento do sentido, que sempre já é outro, sendo ele inapreensível. E aí, eu gostaria de, para aliviar um pouquinho também o discurso, brincar com vocês. Tem uma modinha agora da meninada que é essa. Inclusive o meu orientando de mestrado, o Léo, que está aí conosco agora, ele entrou nessa modinha e escreveu. Essa eu gostei. Como tu me descreveria se alguém te perguntasse qual o Léo? Ele está perguntando pela identidade, né? Como é que você identifica o Léo? E o Léo é conhecido a partir dos outros, a partir desses diversos outros. O Léo nunca esteve presente na cena que o concebeu. Logo, ele não pode falar dele, né? Os outros sujeitos podem falar dele, e aquilo que os sujeitos falam não é algo fixo, é algo que vai demovendo, deslocando, possuindo, construindo aquilo que é o Léo, né? Muito bem, então o Léo escreveu, como tu me descreveria? E aí as pessoas responderam, Léo que me enlouqueceu no colégio, Léo de Dalvina, Léo Pedreira. Dalvina deve ser a mãe do Léo, eu imagino. Aqui na Bahia é muito comum a gente dizer, ah, é o João de Pedrina, e por aí vai. Léo Pedreira, Léo Barraqueira. E ele responde, influência tua, amigo. Epa, não faça essas coisas. Léo é Power Ranger. Léo do Alô Cupido, do Bar de Vera, da feira. Aquele da risada escrota. Léo de Airá, do Alto. Airá é uma denominação que liga Xangô e Yansan. Léo Boca Pôde. E aí eu escrevi, Léo, sai do Face e vai escrever, né? Porque ele tem uma dissertação de mestrado para escrever. Senão daqui a pouco ele está fazendo, achando Jesus na goiabeira, algo do tipo, né? E ele escreveu socorro, a gente deu risada para dar uma acalmada na coisa toda, e foi isso que a gente brincou um pouquinho com o Léo. Muito bem. Eu dizia então para vocês que o que é na contramão dessa dita tradição, desse conservadorismo, evocar a possibilidade do diferimento, do adiamento do sentido, que sempre já é outro, sempre ele inapreensível. O Léo, então, é inapreensível. E essa relação agônica com o outro, me parece, pelo menos dentro dos estudos da diferença e estudos derridianos, é assim que a gente vai lidar com essa relação de hospitalidade infinita, absoluta do outro, sem tentar
como um olhar de medusa, sem tentar petrificar o outro. Fundamental se torna, então, questionar todo e qualquer discurso que teime em reivindicar para si a autoridade na busca idealista, fundamentalista, fascista de significados, muitas vezes travestidos de nacionalistas e não ideológicos. Se concordarmos que não há centro, se não há uma verdade verdadeira a ser apanhada, fica demandada alta importância à interpretação, ao pensamento crítico e às identidades cambiantes como geradoras de significação, não cabendo convocar à cena uma pretensa neutralidade e transparência da razão. Sendo a interpretação de alcance limitada, ela mesma um jogo que se esvai, que desliza, não há, pois, como apreendê-la, como dela se apropriar num fechamento. Este pensamento questionador coloca em suspeita todo julgamento de valor reativo e reacionário. Exatamente porque, enquanto linguagem, todos os discursos são obra de retórica e de jogos. Não se pode esquecer que a identidade reacionária remonta a genocídios, ao massacre diário pela luta em torno das terras, à Casa Grande e Senzala, aos sobrados e mocambos. Não é possível esquecer a agrura cotidiana do sexismo, da violência contra sujeitos cujas sexualidades são dissidentes. Logo, que identidade se nos importa? Importam identidades flutuantes, cujo movimento produza o aumento da sensibilidade contra a opressão social, na tentativa de reduzir e eliminar essas desigualdades. Interessa fomentar identidades perturbadoras, agonísticas e em devir, na contramão da ignorância branco-patriarcal judaico-cristã. Talvez assim possamos ter uma outra no Brasil. Muito obrigado.